Bom, pessoal, então nós vamos começar agora a entrar na parte do tratamento farmacológico, um tratamento medicamentoso das epilepsias, e a gente vai começar por um dos antiepiléticos mais utilizados no mundo inteiro, né? Eu expliquei a vocês que antes dos barbitúricos já haviam substâncias que eram utilizadas no tratamento das epilepsias, né? Nós falamos um pouco sobre os brometos, sobre a história dos brometos, que é muito interessante, porque ela, vocês lembram, ela vem de uma questão muito antiga, de onde se pensava que a epilepsia tinha uma relação com distúrbios sexuais, né, com alterações da sexualidade, mas nós vamos deixar essa parte histórica um pouco para trás. Vamos começar falando agora realmente sobre os barbitúricos, porque é a partir daí que os fármacos antiepiléticos eles começam a ser desenvolvidos de uma forma muito mais técnica, de uma forma muito mais científica nos laboratórios, né? Bom, o primeiro barbitúrico que foi sintetizado, ele foi sintetizado no começo do século XX. Ele foi sintetizado em 1902 por dois químicos alemães, um chamado Hermann Fischer e o outro chamado Joseph Mering. Esses dois químicos eles sintetizaram o primeiro barbitúrico, mas é só em 1904 que esse Hermann Fischer ele sintetiza o fenobarbital. E aí sim, o fenobarbital, ele sabidamente, com ação antiepilética, ele começa a ser comercializado em 1912, né? Naquela época, ele não se chamava Gardenal, ele se chamava Luminal, mas é exatamente o mesmo fenobarbital que a gente tem até hoje. O começo da história do fenobarbital, ele foi um começo muito difícil, porque na verdade, nas décadas de 30 e na década de 40, então de 1934 a 1945, 1947, o fenobarbital ele foi amplamente utilizado pelos médicos alemães, na época, né, claro, nós estamos falando da época da Segunda Guerra Mundial, na época da Alemanha nazista, para matar crianças que nasciam com alterações físicas, que nasciam ou que tinham algum nível de deficiência intelectual, enfim. Então, o começo da história do fenobarbital ele é muito complexo. Também foi utilizado para eliminar idosos, para eliminar pessoas que eram fisicamente incapazes durante a Segunda Guerra Mundial. Claro que o baixo custo e a grande eficácia antiepilética do fenobarbital fez com que rapidamente ele se disseminasse por todo o mundo. Eu expliquei para vocês, pessoal, que quando a gente vai falar sobre um fármaco antiepilético, uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar é quais são os mecanismos de ação, né? Por quê? Porque quando a gente começa a entender quais são os mecanismos de ação, a gente começa a entender para que tipo de epilepsia aquele barbitúrico ele pode ser, aquele fármaco antiepilético ele pode ser indicado. Quando a gente fala do fenobarbital tem alguns efeitos terapêuticos que são conhecidos e alguns mecanismos de ação que são conhecidos e alguns que não são totalmente conhecidos, né? O que nós sabemos hoje com certeza, né? O fenobarbital ele aumenta os efeitos inibitórios mediados pelo ácido gama-aminobutírico. Então nós já discutimos também anteriormente nessa aula que o ácido gama-aminobutírico, o GABA, ele é o maior de todos os inibitórios, de todos os neurotransmissores inibitórios do cérebro humano, dos mamíferos de uma forma geral. Então o fenobarbital ele aumenta a capacidade GABAérgica, portanto, ele age através de mecanismos de inibição. A gente sabe também que o fenobarbital ele aumenta correntes pós-sinápticas de receptores mediados pelo cloreto, né? Como que ele faz isso? Ele prolonga o tempo de abertura dos canais de cloro. Um terceiro mecanismo de ação, que também é muito conhecido, ele reduz os potenciais de ação que são dependentes de cálcio, aí não nos neurônios pós-sinápticos, mas nos neurônios pré-sinápticos, né? Bom, quando a gente analisa esses mecanismos de ação, a gente vai entender que o fenobarbital é uma droga antiepilética de largo espectro, né? Então ele pode ser indicado em epilepsias com crises parciais, ele pode ser indicado em epilepsias com crises tônico-clônicas generalizadas, ele pode ser indicado e é muito utilizado no mundo inteiro, perdão, em epilepsias com crises neonatais e também em convulsões febris, principalmente quando as convulsões febris elas têm início muito precoce. Quando que o fenobarbital ele é contraindicado, ou seja, quando não devemos pensar em usar fenobarbital? Evidentemente, se o indivíduo tiver uma hipersensibilidade a barbitúrico, né? Então, se esse indivíduo já fez uso de algum barbitúrico e desenvolveu algum tipo de reação alérgica ou idiosincrática, a gente deve evitar. Se o indivíduo tiver doença renal ou doença hepática descompensada, não doença prévia, doença hepática ou doença renal descompensada, você deve evitar. Se o indivíduo tiver doenças respiratórias graves, você deve evitar. Se ele tiver parkinsonismo, deve evitar.
e se o indivíduo for dependente de bebida alcoólica, deve evitar também. Bom, quando a gente pensa em usar um barbitúrico, o fenobarbital, principalmente em crianças, é muito importante que a gente alerte a família a respeito dos possíveis efeitos colaterais desse medicamento. O fenobarbital, pessoal, eu disse para vocês, é um medicamento de 1904, né? Então, é claro que quando você compara a tecnologia de um medicamento de 1904 e a tecnologia de um medicamento de 2022, há diferenças, né? Então, é claro que o fenobarbital ele tem alguns efeitos colaterais, embora ele seja um excelente medicamento e seja muito seguro, existem alguns efeitos colaterais que precisam ser discutidos com as famílias, né? Quais são os efeitos colaterais mais comuns do fenobarbital? Primeiro, alteração de humor. Segundo, sonolência. Terceiro, agitação. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque as pessoas costumam pensar assim: ah, não, Gardenal dá sonolência. Não é isso, depende da dose que você usa. Quando você usa fenobarbital em dose baixa, normalmente você não tem sonolência, você tem agitação psicomotora. O fenobarbital em dose alta, ele tem ação sedativa e ele tem ação hipnótica, então ele pode induzir ao sono, né? Não é raro que em dose baixa você desencadeie também componente de hiperatividade e de hiperlalia. A criança começa a falar muito. Em doses mais altas você pode ter vômito, você pode ter constipação intestinal, né, prisão, constipação intestinal, e você pode ter rush cutâneo. Rush cutâneo com Gardenal, reação alérgica cutânea, é muito incomum de acontecer, mas é importante você advertir a família quanto a isso. Quais são alguns efeitos colaterais do fenobarbital que eles são menos comuns, mas você acaba vendo também na prática clínica e é importante discutir isso com a família, né? Diminuição da libido. Então, se você vai utilizar fenobarbital em adolescentes, jovens e adultos, tem que avisar que em doses mais altas você pode ter inibição da libido, inclusive levando à impotência sexual, né? Pode acontecer também angioedema, isso é relativamente raro. Pode acontecer a síndrome de Stevens-Johnson, que é aquela reação alérgica muito grave, comprometendo pele, comprometendo mucosa. Pode acontecer a contratura de Dupuytren. Contratura de Dupuytren, eu nunca vi isso na prática, viu? Mas com uso crônico de fenobarbital, você pode ter contratura de Dupuytren, né? Pegando região palmar, coisa e tal. E pode acontecer também hepatotoxicidade, mas isso é muito incomum de acontecer e só em doses muito, muito mais altas, né? Quando você utiliza fenobarbital na gestação, embora seja tido como uma droga relativamente segura, existem relatos de alterações fetais relacionados à exposição gestacional a fenobarbital, por exemplo, com malformações cardíacas, com fenda palatina, com dismorfismos faciais de menor importância, mas podem acontecer. Então, quando for utilizar fenobarbital para gestante, precisa ter um cuidado muito extra, né? Principalmente com o nível sérico do fenobarbital, sempre raciocinando se não existe um outro fármaco antiepilético que tenha menos risco. Pessoal, acho que do fenobarbital esses são os principais dados que a gente tem que ter quando a gente vai pensar em utilizar. Nós vamos um pouco mais para frente descrever cada um daqueles mecanismos de ação, principalmente o fenômeno GABAérgico relacionado ao fenobarbital, porque ele é um dos mecanismos mais importantes. Então, um pouco mais para frente nessa aula a gente vai discutir especificamente como que funciona esse aumento da potência GABAérgica no córtex cerebral mediada por barbitúricos.